Poucos pensadores exerceram tanta influência sobre o pensamento moderno quanto Friedrich Nietzsche. Posicionado no centro de uma das maiores transformações da história ocidental, Nietzsche não apenas previu as causas e consequências dessa mudança, mas também apresentou ideias revolucionárias para enfrentá-la. Ele ocupou um ponto crítico na história, onde o alicerce da fé religiosa ocidental começou a ruir, deixando um vazio profundo. Esse colapso, segundo Nietzsche, não só abalou a moralidade tradicional, como também abriu o caminho para o niilismo, uma visão sombria de que a vida carece de significado. Mas Nietzsche não aceitou essa conclusão. Ele dedicou sua obra a propor um caminho alternativo, um que rejeitasse tanto a fé religiosa quanto o niilismo, oferecendo uma nova maneira de encontrar significado e valor na existência humana. Nietzsche nasceu em 1844 em uma pequena cidade na Prússia chamada Hocken, que hoje faz parte da Alemanha. Ele cresceu em uma família humilde e profundamente religiosa. Seu pai, Karl Ludwig Nietzsche, era pastor luterano. A infância de Nietzsche foi marcada por tragédias que moldaram sua visão de mundo. Quando tinha apenas 5 anos, ele perdeu o pai devido a uma doença cerebral degenerativa. Um ano depois, seu irmão mais novo, Ludwig, também faleceu. Essas perdas ocorreram em um contexto onde Nietzsche era ensinado a acreditar na bondade e na justiça de Deus. Esse contraste entre a crença religiosa que prometia a ordem e a realidade caótica de sofrimento e perda plantou as sementes das perguntas que ele exploraria mais tarde em sua filosofia. Após uma infância séria e isolada, Nietzsche começou a se destacar academicamente. Ele inicialmente estudou teologia na Universidade de Bonn, mas após apenas um semestre, abandonou a fé cristã. Influenciado por críticas intelectuais à religião, ele concluiu que não poderia mais aceitar a fé cega em dogmas religiosos. Após abandonar a teologia, Nietzsche se voltou para o estudo da filologia, o campo que investiga a história das línguas e culturas. Ele se destacou tanto nessa área que, aos 24 anos, foi nomeado professor na Universidade da Basileia, na Suíça, tornando-se o professor mais jovem da história da instituição. No entanto, a academia não conseguiu satisfazer Nietzsche por muito tempo. Ele se sentia limitado pelo ambiente acadêmico e insatisfeito com o foco excessivo em tradições estabelecidas. Além disso, sua saúde começou a se deteriorar, devido a uma combinação de doenças genéticas e outros problemas de saúde, possivelmente agravados por um caso de sífilis. Essa insatisfação o levou a abandonar sua carreira universitária após alguns anos. A partir daí, Nietzsche começou a levar uma vida itinerante, viajando por diferentes países europeus em busca de climas que aliviassem seus problemas de saúde. Ele viveu principalmente nos Alpes suíços, onde passava seus dias caminhando, refletindo e escrevendo. A vida de Nietzsche foi profundamente solitária. Ele sofreu com amizades rompidas, uma paixão não correspondida e períodos intensos de depressão. Apesar disso, ele encontrou consolo e propósito em sua filosofia, dedicando-se a escrever algumas das obras mais influentes da história do pensamento ocidental. Durante esse período, Nietzsche produziu obras como Humano, Demasiado Humano, A Gaia Ciência, Assim Falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal, Genealogia da Moral. Em seus escritos, Nietzsche questionava todas as certezas de sua época, as ideias de verdade absoluta, de moralidade fixa e de valores herdados da religião cristã. Ele buscava desafiar as bases da cultura ocidental e construir algo completamente novo. Um dos conceitos mais famosos de Nietzsche é a declaração Deus está morto. Esse não é um grito de celebração, mas sim um alerta preocupante. Para Nietzsche, a morte de Deus representa o colapso da moralidade tradicional que havia sustentado a Europa por séculos. Deus está morto. Deus permanece morto, e nós o matamos. Como nos consolaremos, nós, os assassinos de todos os assassinos? O que era mais santo e poderoso do mundo sangrou até a morte sob nossas facas. Com a morte de Deus, Nietzsche acreditava que a humanidade enfrentava um problema profundo. Como encontrar significado na vida sem uma base religiosa? Sem essa estrutura, ele temia que a sociedade mergulhasse no niilismo, uma visão que considera a vida sem propósito ou valor. Para Nietzsche, o niilismo não era apenas uma consequência da perda da fé religiosa, mas também um obstáculo a ser superado. Ele rejeitava a ideia de que a vida deveria buscar um significado externo ou transcendente. Em vez disso, ele argumentava que o significado deve ser criado por nós mesmos, através de nossos próprios valores, ações e expressões criativas. Não há fatos, apenas interpretações. Com essa ideia, Nietzsche propôs que a busca pela verdade universal é um esforço equivocado. Ele acreditava que a experiência humana é subjetiva e que o verdadeiro valor da vida reside na capacidade de cada indivíduo de criar seu próprio significado. Essa visão desafiadora se conecta a uma de suas maiores contribuições filosóficas, a ideia do Übermensch. Um dos conceitos mais profundos e controversos de Nietzsche é o Übermensch.
frequentemente traduzido como super-homem ou além do homem. Introduzido em sua obra Assim Falou Zaratustra, o além do homem representa um ideal de pessoa que supera os valores tradicionais e cria seus próprios, vivendo com propósito e grandeza. Nietzsche descreve o além do homem como alguém que não é mais limitado pelas restrições morais e culturais herdadas, mas que abraça a vida em sua totalidade, transformando sofrimento, desafios e até erros em força criativa. O homem é uma corda estendida entre o animal e o além do homem, uma corda sobre um abismo. Nessa metáfora, Nietzsche vê a humanidade como um processo em evolução. O homem atual é apenas uma ponte para algo maior, e o além do homem é o destino ideal, embora nunca completamente alcançável. O além do homem não é uma figura egoísta ou tirânica, como alguns podem interpretar. Pelo contrário, ele é profundamente conectado à vida e à criação, transformando sua existência em uma expressão de autenticidade e potência. Por trás do conceito de além do homem está a ideia da vontade de poder, que Nietzsche considerava o princípio fundamental da existência. Para ele, a vontade de poder é mais do que o desejo de dominar os outros. É a força vital que nos impulsiona a crescer, criar e superar nossos limites. O mundo é a vontade de poder e nada mais. A vontade de poder não se refere à força física ou ao controle político. Em vez disso, trata-se do desejo humano de se afirmar, de encontrar significado e de se tornar algo maior. Na visão de Nietzsche, esse impulso está presente em todas as formas de vida, desde as menores criaturas até os seres humanos. No entanto, enquanto os animais seguem uma vontade de poder instintivamente, os humanos têm a capacidade de direcioná-la conscientemente. Para Nietzsche, o maior desafio da vida não é evitar o sofrimento, mas usá-lo como combustível para o crescimento. Ele acreditava que o sofrimento, quando abraçado e integrado, pode ser transformado em força. Um elemento central na filosofia de Nietzsche é o conceito de autossuperação. Ele acreditava que a vida é um processo contínuo de romper barreiras internas, confrontar nossas fraquezas e nos reinventar. Para Nietzsche, a autossuperação é a chave para transformar a inevitável dor e sofrimento da vida em algo significativo. Se temos nosso porquê de viver, podemos suportar quase qualquer como. Essa frase reflete sua crença de que, quando encontramos um propósito ou objetivo que amamos, podemos suportar até mesmo as maiores adversidades. A autossuperação não é um estado final, mas um processo interminável, onde continuamente nos desafiamos a alcançar uma versão mais elevada de nós mesmos. Nietzsche via a filosofia como uma resposta ao niilismo, a sensação de que a vida carece de propósito. Ele acreditava que ao criar nossos próprios valores e perseguir nossos ideais, podemos escapar do vazio do niilismo e viver uma vida plena. Por isso, ele rejeitou a ideia de buscar uma verdade universal ou um significado transcendente. Em vez disso, ele defendeu a afirmação da vida, o ato de aceitar e amar a existência como ela é, incluindo seus sofrimentos e imperfeições. Essa atitude se conecta diretamente a outro conceito-chave de Nietzsche, o amor fati, o amor ao destino. Minha fórmula para a grandeza humana é amor fati, que nada seja diferente, nem no futuro, nem no passado, nem por toda a eternidade. Não apenas suportar o necessário, mas amá-lo. O amor fati, como explorado em outras partes de sua obra, é a aceitação total do que acontece, transformando até mesmo as dificuldades em fontes de crescimento. A filosofia de Nietzsche continua a ser incrivelmente relevante em um mundo que enfrenta crises de propósito e identidade. Vivemos em uma época marcada por rápidas mudanças tecnológicas, desigualdades crescentes e conflitos ideológicos. Nesse contexto, as ideias de Nietzsche oferecem um guia poderoso para navegar essas incertezas. Nietzsche nos lembra que o sofrimento é inevitável, mas também pode ser uma fonte de força. Ao invés de fugir da dor, ele sugere que a enfrentemos e a transformemos em algo construtivo. Em uma sociedade cada vez mais homogênea, Nietzsche valoriza a individualidade e a autenticidade. Ele acredita que cada pessoa tem o potencial de criar algo único e significativo, desde que esteja disposta a desafiar normas e se superar constantemente. Embora a filosofia de Nietzsche tenha sido amplamente celebrada, ela também enfrenta críticas e desafios de interpretação. Alguns argumentam que seus conceitos, como o além do homem, foram mal interpretados e usados para justificar ideologias perigosas, incluindo o fascismo. Por outro lado, Nietzsche nunca defendeu a dominação de um grupo sobre outro. Seu foco era no crescimento pessoal e na criação de significado individual. Ele escreveu: "Aquilo que não me mata, me fortalece." Essa frase, uma das mais famosas de Nietzsche, reflete seu compromisso com a resiliência e a transformação. No entanto, ela também levanta questões sobre os limites do sofrimento e sobre até que ponto é possível encontrar significado em circunstâncias extremas. O trabalho de Nietzsche
É, em última análise, um convite para nos tornarmos quem realmente somos. Ele nos desafia a abandonar valores herdados, confrontar nossas fraquezas e criar uma vida que seja fiel ao nosso potencial mais elevado. Em suas palavras, ele afirma: torne-se quem você é. Esse convite não é fácil. Ele exige coragem, honestidade e disposição para abraçar tanto a luz quanto a escuridão em nossas vidas. Mas, para Nietzsche, esse é o único caminho para encontrar verdadeira liberdade e significado. Ao longo de sua vida, Nietzsche enfrentou isolamento, doença e rejeição, mas sua filosofia transcendeu essas dificuldades, oferecendo uma visão que continua a inspirar gerações. Sua mensagem não é apenas para filósofos, mas para todos que buscam viver com autenticidade e propósito.